Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um TrígonoCast, o primeiro de 2025. Estou aqui com meu sócio, fundador, Werner, meu amigo Werner. E ele começou essa resenha comentando um pouco da retrospectiva 2024, né? Foi um ano muito difícil no mercado financeiro, cenário muito complicado. A gente já viu esse filme antes, faz um tempo que não via, mas é um cenário complicado de você conseguir resolver. A solução é simples, mas a vontade de fazer talvez não seja tão simples assim. Então, apesar do ano difícil, acho que a gente tem boas notícias aqui da Trígono, né? A gente terminou o ano com 2,73 bi sob gestão, né? E aí um pouco, o Vera, quiser comentar um pouco, apesar dos resgates, né? A gente teve, obviamente, resgates com a concentração da gestora em renda variável ainda, e a gente teve um pouco de troca de passivo, né, Werner? Assim, a gente teve muito resgate digital, né, do que a gente chama do segmento de advisors, que são os escritórios aí dos nossos parceiros, BTG, XP, entre outros. E a gente teve também muita entrada de institucional, entrada também do nosso parceiro estratégico, que é a BB Asset, então através dos fundos de fundos, através da Brasilprev, através do Private. Então a gente acabou terminando o ano um pouco menor do que 2023 e teve essas compensações, nessa mudança no perfil do passivo. Quiser comentar um pouco? Então, começando o ano, né, a gente trouxe algumas novidades, né? Nós dividimos a resenha em algumas partes, então tem a palavra do gestor, que sempre a gente traz um tema diferente, né, que não é necessariamente ligado ao desempenho dos fundos, perspectiva, mas são temas que nós achamos interessantes para o leitor, né? E outro só, mais uma parte sobre o desempenho dos fundos, que são os investidores que querem realmente saber dos fundos ou estão interessados em pesquisar a gente, né? E também a outra parte de macroeconomia. Então, dividimos aí nessas três partes em documentos diferentes, para não ficar muito pesado e cada um leia o que lhe interessa. Leia os três, né? A gente recomenda ler os três, mas aí fica essa divisão. Em relação aos fundos, né? A boa notícia, Fred, que está sendo muito dinheiro da indústria, da renda variável. Hoje, inclusive, saiu 9 bilhões em janeiro, né, de ações. Não é só renda variável, né? Assim, é um mercado que renda fixa também não vai bem. A renda fixa, principalmente aquela que é renda fixa, aquela renda fixa que perde quando a taxa de juros abre, né? É o pré-fixado. Os fundos macro estão perdendo muito, multimercados, né? Estão perdendo muito. Basicamente são aqueles fundos, né, que você fala, faz, o que na realidade vai render Selic, se der alguma coisinha, nada mais do que isso. Sim. Então é isso que está levando o dinheiro. E a boa notícia, assim, para nós, que apesar que tivemos, logicamente, pressão do mercado, tivemos resgate, como todo o mercado, nós começamos, dia 1º de janeiro desse ano, com ativos sob gestão acima da média do ano passado. A média. Então, começamos o ano acima da média. Então, é uma boa notícia. E temos uma distribuição, mais ou menos 90% em renda de ações, né, renda variável. Uns 80, né, em renda variável e uns 17 em previdência e 4 em crédito, né? Que aí, justamente, esse mercado de renda fixa, nós oferecemos também os Sirius, né, e o Polaris, são dois fundos, um mais AAA, né, o outro aproveitando as debêntures infra, né, as debêntures incentivadas. Então, nós temos as duas opções aí para quem quiser se expor em renda fixa, né, com retorno acima do CDI. Mas sabe o que eu tenho visto de interessante também na indústria, né? A gente conversa com os nossos parceiros, e a pergunta é com quem que a gente está competindo hoje, né, para alocação de capital. E é muito difícil competir num cenário de juros, né, em que o mercado não tem fluxo para renda variável. Quando você compete com uma LCI, uma LCA que paga isento de imposto de renda 98, 99 do CDI, quando você tem distribuições aí de notas estruturadas que o assessor recebe 2, 3% na cabeça, né? Números agora que com a nova legislação vão ficar mais transparentes. Então é muito difícil, mas a gente está vendo um movimento que a gente não via desde que começou esse mercado ruim, que é uma procura cada vez maior de institucional por renda variável. Essa turma que estacionou o dinheiro, né, que tem uma meta atuarial e que hoje consegue estacionar o dinheiro no CDI que paga acima não o CDI, mas a NTNB pagando acima da meta atuarial, ele já percebeu que é um cenário insustentável e já começou a identificar oportunidades em renda variável, né? Tanto é que a gente tem sido procurado, fechado alguns mandatos importantes aí de institucional, e é um cara que normalmente antecipa e compra num bom momento, né? O advisor, né, o digital, grande maioria da pessoa física tem comportamento de manada
e vai começar a comprar a bolsa quando ela tiver 150 mil pontos, 160 mil pontos. E o índice Small Caps também, como a gente passando a bola para você, que só o ano passado se desvalorizou 25%, né? É realmente um índice considerado mais alavancado, e com esse cenário de juros altos ele sofre mais. Acaba para a gente que olha a longo prazo uma oportunidade de entrada, comprar a preços baratos, né? Então, Fred, tem sim, essa competição, né, que você citou, e tem outros também, o COI. COI é caixa preta, você não sabe o que tem lá dentro, como é estruturado, um prazo muito longo, você não consegue resgatar antecipadamente, né? Na renda variável a pessoa reclama 30 dias. Você entra no COI às vezes 3 anos, você não sabe o que tem, não dá para tirar o dinheiro. Fiagro, teve vários com problemas. imobiliário com problema. Imobiliário com muito problema. Então assim, o pessoal acaba tomando risco onde não deveria tomar risco. Quer tomar risco na renda variável. Você começa a entrar em renda fixa, tomar risco que você não sabe o que é e acaba perdendo Esse é o dinheiro. problema, o cara não sabe. Um dia desse eu tava no meu celular olhando Instagram e apareceu um propaganda, título não sei o quê, precatórios não sei da onde, IPCA mais 15. Como é que o cara para entregar uma rentabilidade de IPCA mais 15, o cara que emite isso para pagar esse tipo de juro, ele tem um risco aí que o cara não sabe avaliar. Aí explode no colo dele. E além disso aí tudo, muito dinheiro indo para fora, tá? Então assim, o dólar 6, 6,30, 6,20, 6,15. Quem mandou o dólar acima de 6, está hoje 5,70 alguma coisa. Já tomou uma grande perda. E fora que você pode ter também uma perda de capital, desvalorização em renda variável lá fora. Nós vimos lá a Nvidia despencando hoje de novo, né? A questão da inteligência artificial. Quer dizer, o Trump, ninguém sabe o que vai ser, né? Os Estados Unidos. Então o cara manda para fora, que é legal ir para fora, né? Os bancos incentivam. E o juro lá deu uma estacionada num patamar razoável de... Ganha 4,5 lá fora, né? Você tem aqui no Brasil instrumentos, compra um bonde da Petrobras, da Vale e tal, que você vai ganhar muito mais que 4,5% em dólar. Compra uma ação da Metal Leve que paga quanto de dividendo? O yield, você tem um monte de empresas aqui, a gente tem nossas carteiras, tem um yield médio de 10%, né? Várias empresas pagam um yield de 10%, você cresce os lucros e além disso você cresce os dividendos. Fred, em relação também é importante os fundos de pensão, né? Esse mercado nacional. Né? Então você hoje, só para a pessoa entender, né? Por que eles não investem, não estão investindo em renda variável? Parte do fundo são aqueles planos que chama-se benefício definido. Então, o aposentado, no segurado, ele vai receber o salário dele corrigido de acordo com a aposentadoria dele. Nesse plano, né, os fundos de pensão, eles neutralizam fazendo o quê? Comprando os NTBs, que são corrigidos pelo IPCA, Sim. Portanto, se corrigido, ainda tem um ganho. Né? Então, ele está equalizado, não toma risco nenhum. Existe outro plano, que é contribuição definida. A gente conversou sobre isso num outro podcast. Quando você fala agora que não toma risco nenhum, tem que lembrar que cada brasileiro deve hoje, na média, 35 mil reais. Né? E aí a gente está sendo sócio do Tesouro, né? Sim, Tesouro que está pagando IPCA mais 7 num título de 20 anos. Isso é insustentável, né? Então, mas esse outro plano, que assim, é contribuição definida. O que significa isso? O segurado, né, que vai ser aposentado daqui 20, 25 anos, 15 anos, ele paga mensalmente uma contribuição, né? E a patrocinadora, a empresa, no caso, também contribui. O resultado final da aposentadoria depende da rentabilidade desse plano. Nesse caso, os fundos de pensão eles tomam mais risco de renda variável, porque eles sabem que o retorno maior no longo prazo é ações. Então, se ele não investir em ações, ele vai ter uma aposentadoria mais baixa. Então, eles são incentivados a tomar mais risco. O que acontece? Não existem planos novos, né, com benefício definido. Então, todos os planos são nessa segunda categoria. Os antigos, né, eles vão diminuindo, né, as pessoas vão falecendo, vai terminando. Então, a longo prazo, você vai extinguir esse tipo de plano. E você vai ter o segundo, que é a contribuição definida. Então, a longo prazo, você vai ter aí... Hoje nós estamos aí com 6 a 8% em ações, né, nos fundos de pensão. A tendência é para uns 20%. Talvez triplicar a exposição em renda variável. Que você comentou agora, Fred. Então, eles já estão olhando justamente quem busca renda variável para esse plano, né, de contribuição definida, só que é um jogo de rouba-monte. Por quê? Ele vai selecionar gestoras, né, tira daqui e leva para ali. Então, não tem dinheiro novo que sustente, né? Não é significativo. Então, basicamente, ele tira um gestor que não está feliz e procura outra gestora, mas é o mesmo dinheiro que fica circulando. Então, tem resgate e aplicação. Resgate e aplicação. É isso que a gente estamos vivendo hoje. Infelizmente, estamos sendo procurados, né, Fred?
conseguimos já alguns mandatos, né? Felizmente estamos sendo procurados, mas o mercado não, assim, a gente sabe que o mercado está complicado ainda, não tem muita visibilidade, né? Esse juro realmente atrapalha muito, não só os fundos de ação, atrapalha a economia real, né? Então, em algum momento a gente vai precisar ter algum tipo de mudança de rumo, porque é um cenário perigoso, né? A gente já viu isso algumas vezes, né? Mas, apesar de tudo isso, a gente fez investimentos aqui na gestora, né? Fizemos um escritório novo, aqui vocês estão vendo um estúdio novo que a gente tem aqui. Dentro do nosso escritório novo, a gente teve que trocar de escritório por conta do aumento da equipe. Hoje são 32 pessoas aqui dentro, né? E a gente, o Werner quis uma estatística de comunicação e RI, né? Então, para vocês entenderem, né, um dos pilares aqui da Trigo não é a transparência, o contato e o acesso à gestora. Foram 46 lives, 35 podcasts, 407 posts, 700 matérias, entrevistas e citações em mídias especializadas e mais de 500 reuniões com investidores o ano passado, e roadshows e visitas em 15 estados, né? Então, a gente realmente tem uma equipe comercial bastante ativa e você, sua equipe também bastante ativa nesses podcasts e conteúdo para o mercado, né? Fred, eu acho que em relação a gestoras comparáveis, né, não estou falando dos grandes bancos, por isso tem uma equipe enorme, né? Talvez nós sejamos a gestora com maior transparência, maior nível de conexão com os investidores, né, que a gente faz reuniões, participa, divulga fatos, né, a gente é muito ativo. Por quê? Porque a transparência é essencial nesse mercado. Sim. Né? Porque onde está meu dinheiro? O que está acontecendo? Por que o fundo está caindo? Por que o fundo está subindo? Então a gente dá muita transparência. Né? Sabe uma coisa que você esqueceu de falar de 2024? É a questão dos conselhos, né? A gente tem aqui como prática, né? A gente tem posições acionárias relevantes, minoritárias nas empresas que a gente investe, dá acesso a gente a indicação, né, de conselheiros completamente independentes, mas que defendem uma agenda ESG nossa, que é muito importante aqui. Como é que foi 2024 nas nossas eleições de conselhos de administração e fiscal? Então, a gente indicou, Fred, e conseguiu eleger, né? Hoje, se você olhar a posição das nossas empresas investidas, nós temos 27 cadeiras, né? Não necessariamente são pessoas, porque tem pessoas que representam mais de uma empresa, estão mais de uma empresa. A gente aumentou em 3 pessoas ou 3 cadeiras esse ano. 1/3 são mulheres, já é um destaque, né? Porque um grande problema é a questão de gênero, né? Você tem poucas mulheres em cargos executivos, né? Como CEOs ou diretores, né? Ou mesmo em comitês das empresas, e também a gente traz isso para a nossa empresa. Porque hoje nós temos 32 pessoas, né? Entre nós, eu e você contamos, e são 8 mulheres. Então, um quarto da nossa equipe, da gestora, é uma mulher. Acho que tem mais, não sei se a gente olha contar aqui, acho que tem mais. Não, é isso aí. Então, nós temos nos conselhos indicados, eleitos 1/3, né? Que é bastante relevante. Então, é o que você falou, né? A independência, né? São conselheiros indicados, eleitos, não é pela Trígono, porque, logicamente, nós temos apoio de outros investidores, especialmente os estrangeiros, mas que não são relacionados à Trígono, e representam todos os investidores, né, de uma forma independente, não aqueles independentes indicados pelo controlador. Dá quase um conselheiro a cada 100 milhões. Eu acho que nenhuma gestora tem essa relação. Coisa, né? Com 100 milhões eu consigo indicar um conselheiro, né? E se Deus quiser, vamos torcer aqui, indicar nós vamos fazer mais. 30. Vamos fazer 30 esse ano, pelo menos 10 mulheres, mantendo essa relação. Então, a gente também teve, né, esse ano, o ano passado, a evolução da marca, né? A gente começou a gestora em 2017 e rapidamente a gente destacou aqui pela qualidade da nossa gestão em small caps, né, que é um segmento que você domina, considerado um dos grandes especializados e infelizmente, o que mais sofre nesse mercado ruim, mas também é o que mais sobe depois que o mercado volta. A gente passou por uma gestora de all cap, abrindo fundos como o Parthenon, que a gente explicou aqui para vocês, que é um fundo com exposição em empresas grandes. E hoje é uma marca de uma gestora diversificada, apesar da concentração ainda em renda variável, mas hoje tem produtos de crédito, né? Os 2 produtos que você citou. Estamos abrindo um fundo de Latam Bonds, ele está para abrir a qualquer momento. Estamos transformando um clube em ações, que é o nosso long bias, que é o Dynamic, que é uma gestão do Yuzo, sob a batuta do nosso CIO Werner. Então a gente tem tido aí esse tipo de evolução. E por fim, o ESG, né? O Werner quiser comentar por cima, é o 4º ano que a gente está fazendo isso. É o 4º ano, né? Esse aqui ele é mais completo, porque além da questão de... A gente começou com emissões, né? Que a gente tem auxílio de carbon control, então nós controlamos as emissões de CO2 das empresas, nós incluímos gestão de água,
né, a gestão de energia elétrica e também gestão de resíduos, né? Os resíduos que as empresas todas geram algum tipo de resíduo, né? E também, agora o grande diferencial, né? A gente fez um amplo reporte sobre a governança das empresas. É dedo na ferida. Não é assim, eu invisto, não vou falar nada. Sim. Tudo que a gente viu que pode ser melhorado, criticado, nós estamos colocando o dedo na ferida em cada uma das 12 empresas. Nenhuma escapou. Né? Acho que são 12 empresas, mas nenhuma escapou do dedo na ferida. E alguma coisa a gente criticou. Eu acho que mas não é uma crítica para assim, falar sim. mal, é uma crítica para construir, para ajudar. Que ano que vem, olha, essa crítica, ok. Mas eu sei que você tomou canseira de receber resposta de empresa que se diz ultra SG. Empresas grandes, né? Grandes tipo que... assim, ó, tivemos que falar, ó, ou responde ou você vai ficar fora. Assim, e a gente vai botar no relatório que vocês não responderam, né? Isso. Empresas grandes aí. Mas é um trabalho diferenciado. Vocês não vão encontrar nenhum relatório como esse o nosso. Nós criamos todo o formato dele, né? E não é aquelas formulinhas de bolo que todo mundo faz a mesma coisa, né? Você pega lá e tem só preenche. Aqui não, a gente criou da melhor forma que nós achamos necessário, especialmente na governança. Então, quem tiver curiosidade, né? Vai lá e vai ver as feridas que nós estamos apontando para curar a ferida. Sim. Né? Essa ferida vai, se não for curada, ela tende a se gangrenar. A gente quer realmente curar a ferida para não ficar nenhum resíduo. E é bom para todo mundo, né? Se a gente deixa esse trígono bem alinhado, que é bom para a empresa, bom para a gente, bom para os investidores. E né? dessas 12 empresas, apenas 2 não têm o próprio relatório de estabilidade. Tá? Ainda. Ainda. E deverão ter esse ano. Por quê? Porque nós estamos lá provocando, né? Estamos Sim. ajudando a provocar. Então a gente espera que ano que vem... Essa né? é uma área da gestora que ano tem... que não, 25, né? Temos todas... empresas do nosso relatório que também apresentam o próprio relatório. Não é uma cópia, tá, Fred? A gente pega algumas O relatório está informações... disponível no site, é um relatório bastante denso, e a gente, inclusive, está investindo cada vez mais né, na formalização, no aprofundamento desse tema aqui dentro da gestora, que sempre houve e cada vez mais importante. E só para finalizar aqui, Fred, importante, todo mundo fala de ESG, né? O E, o ambiente. Nós damos um peso muito grande no S, que ninguém fala de S, né? Eu falei governança, falei do E. Então, nós fizemos um questionário para as empresas das suas ações sociais que não estão no relatório de estabilidade, elas fazem, mas não reportam. Então, pergunte às empresas que tiveram oportunidade de responder ou trazer para o nosso relatório ações sociais que ninguém sabe que faz. Positivas, são muito bons, mas só que a empresa não reporta e ninguém sabe. Então, também está aqui no nosso relatório. Está aí para mostrar. Está aí para mostrar. Werner, vamos aqui para o próximo capítulo, aqui, realmente agora entrando no corpo da sua resenha, né? 2025, expectativas sobre realidade. Isso me faz lembrar a minha primeira aula de macroeconomia em Chicago, quando eu estudei. O professor mostrou uma estatística dizendo que os economistas mudam de opinião na média a cada 3 semanas. Então, começa lá dezembro, qual é a sua previsão para o crescimento da economia em 2000, no ano seguinte? E ele vai mudando a projeção dele, na média, a cada 3 semanas. Mas chamou muita atenção, né? E é muito complicado isso, porque a gente tem aqui um Banco Central, né? Você está se referindo ao Boletim Focus. As pessoas acham que o mandato do Banco Central é controlar a inflação, e não é bem isso. O mandato do Banco Central é controlar a expectativa de inflação. A expectativa de inflação é muito mais importante do que a inflação. E o Boletim Focus reflete a expectativa de inflação. E é ele que faz com que os economistas toda hora mudem de opinião. A gente já comentou várias vezes em resenhas anteriores, né? Quão equivocado é o Boletim Focus, porque eles não acertam nada ano nenhum. E assim, então são as melhores previsões, os melhores economistas, os maiores. Eu te falei agora. Mas, assim, o economista não acerta nunca. Mas o top-down, né, aqueles investidores que guiam pelas previsões econômicas, se guiam por esse relatório. Por exemplo, qual que era a previsão do IPCA para esse ano? Né? No final de 23, que era 24, que ano passou, 3,90. Quanto deu? 4,96. Errou não é por pouca coisa, não. Agora, olha como é incongruente, Fred. Uma Selic de 9, né? Olha só. E outra coisa mais incongruente ainda é com o PIB de 1,5 com Selic de 9. O PIB cresceu 3,5 com a Selic já em 13. Não é só então, isso, assim, a gente vê previsão. Mas não é incongruente, não faz sentido nenhum. Tem economista prevendo, né, e tem o Boletim Focus divulga da taxa Selic para 2026. Qual a relevância disso? A gente começou o ano agora, né? Primeiro Boletim Focus com dólar de 6,05, né? Previsão o ano 6. Já está 5,75, né? Se não passou um mês,
totalmente errado, né? Isso serve só para atrapalhar. Tivemos IPCA agora de 0,16 de janeiro, então nosso IPCA acumulado dos meses está 4,56, 0,06 acima do topo do objetivo lá. Sabe que o perigo disso aqui, desse Boletim Focus, é que não só ele tende o Banco Central dá muita importância a isso, como ele tem todo o caráter de indexação da economia. O cara que lá, o cabeleireiro, corta o cabelo, começa a olhar isso aqui, começa a subir antes do negócio acontecer, né? Então é complicado. Fred, eu só vou falar para o pessoal que está nos ouvindo, né? Que às vezes não sabe nem o que está no Boletim Focus, então eu vou ver agora de 31 de janeiro. IPCA agora 5,50 por ano, tá? Tivemos aí 0,16, está 4,56 nos últimos 12 meses. PIB, 2%. Você vai ver que esse PIB vai ser muito maior do que isso. Câmbio, 6, está 5,75. Selic, 15, vai ser muito menor do que isso. Então eles vão errar tudo. E não só isso, não é só no Brasil, né? Acho que no mundo inteiro, né? O mercado mais eficiente, né? Complicado. Não há quem acerte. Eu tive uma outra aula também em Chicago, que falava de regulamentação financeira, e o cara mediu, ele tem um white paper que ele mede o custo dos economistas na economia. Quanto custa ter os economistas? Assim, é complicado, as pessoas ficam fazendo projeções do futuro, né? E isso muda. E esses fundos macro aí que trabalham top-down, trabalham com ativos líquidos. Então ele vai para cá, depois ele vai para lá, depois ele vai para lá. Né? Esses fundos aí, né, multimercado, que justamente os macros, é o que está sofrendo mais resgate. Sim. Se você olhar o desempenho deles, é o de pior desempenho. Sim. Justamente baseado nas perspectivas macroeconômicas. Sim. Formuladas aqui pelos economistas. Não estou falando mal de economista, estou falando que as previsões econômicas, quando você transforma em investimento, não funciona. Sim. Porque ninguém sabe. Ninguém tem bola de cristal. A previsão econômica serve para outras coisas, mas não... Mas a não empresa pra... fazer o seu planejamento. A previsão do tempo, né? acerta mais do que a previsão econômica. A empresa vai fazer o seu planejamento agora para você basear uma carteira de ações baseado em previsões econômicas, você já vai errar de largada, né? Então... É mais fácil perguntar para o ChatGPT, talvez ele tenha uma resposta mais precisa. Vamos seguindo aqui, Werner. Você entra aqui sempre ou no horóscopo chinês, né? E você também tem, às vezes, várias analogias com a Grécia Antiga, que eu acho super interessante, né? Histórias da Grécia Antiga. E você usa agora, começa a resenha comentando da soma de 2025, que dá 9, que é o ano da serpente. Como é que isso é relevante aqui para a gente? Né, a astrologia chinesa, né, e japonesa também são baseados nos animais, né? E é importante a China, né? A China talvez vai ser a maior economia do mundo. Então, o ano novo chinês da serpente começou dia 29 de janeiro. Né? Ano passado foi no do dragão. A economia chinesa superou a previsão. De novo, os economistas previam 4,5, deu 5. O ano anterior também, eles erraram também, cresceu mais. Quando deu 13, a previsão era 9. Então, assim, a gente começa, né, dentro da astrologia do chinês, né, que é um ano da sabedoria, da estratégia, da intuição. Quer dizer, vamos sair aqui do horóscopo, né? Estamos brincando aqui do horóscopo, mas é o que todas as pessoas têm que ser. Investidor, ele tem que sabe estudar, né, conhecer, ter estratégia e ter uma certa intuição também, né? Porque só ciência não resolve. Né? Você sabe que investimento é uma mistura de arte, né, e ciência. Né? Se fosse tudo fácil, mecanicamente, você fazer os modelinhos, digamos, que os hedge funds têm de fazer... Arte, ciência e estabilidade emocional. Principalmente, né? Talvez porque o principal. O maior inimigo do investidor é sua própria emoção. É ele mesmo, né? Então, ele mesmo que corre para lá. Então, assim, esses grandes investidores de longo prazo, todo mundo conhece. Warren Buffett, por exemplo, um deles que já está... Todo mundo sabe quem é, fala que o melhor momento de comprar ações é quando tem sangue nas ruas. Então, como eu falo, assim, momento, vai subir amanhã? Ninguém sabe. Né? Nem os economistas sabem se vai subir amanhã. Mas a gente sabe que o valor, aquele papel, aquele investimento barato. E quando está barato, em algum momento o mercado reconhece isso. Tem que ter essa paciência, não adianta a gente ficar repetindo isso. Então, voltando para você aí sobre o ano da serpente. Não, então, serpente, é um ano de experiência, é um ano de oportunidade. Vai lá, né? Todo investimento, né? Ele vai se aproveitar dessas crises, né? Ninguém comprando no alto, no high, lá em cima vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro quando está tudo massacrado, que é o momento que nós estamos agora. Então, esse é o momento da sagacidade. Eu digo assim, sangue frio, né? A serpente, os répteis também têm sangue frio. Né? A temperatura dele vai ser de acordo com a temperatura, e isso traz eficiência, né?
nós, seres humanos, gastamos calorias para manter nossa temperatura. Sim. E os peixes também, eles mudam a temperatura de acordo. Então, basicamente é isso, né? Eu lembro que em 2008, né, você fazia a gestão, eu também estava no mercado em 2008, você teve a primeira grande crise de muito tempo, né? A gente passou aqui, eu e você vimos crise da Ásia, crise da Rússia, crise no México, cambial, mas enfim, teve aí a crise do subprime, né? E eu lembro na época que a Bolsa bateu, se não me falha a memória, 29 mil pontos. Foi o low da Bolsa, lá em fevereiro de 2009, mais ou menos, né? E eu lembro, né, que na gestora que eu estava na época, a gente teve resgate de investidores praticamente todo dia, desde meados de julho, de junho e julho, quando começou aquele, acho que foi aquele Century, não lembro qual foi o primeiro que quebrou lá, ou seja, teve muito investidor ainda vendendo bolsa 29, 30 mil pontos. Quando o mercado começou a voltar, demorou uns 2 meses, 3 meses, para o investidor começar a voltar. E aí a bolsa recuperou tudo que tinha que recuperar. Quando a gente teve agora no coronavírus, né, esse movimento em V, que a gente chama, ele teve um comportamento levemente diferente, ou seja, o investidor aprendeu. Porque você tinha tido uma crise em 2008, 12 anos depois você está com uma outra crise, e o cara estava mais esperto. Então, o que a gente começou a ver? A gente viu aqui isso na Trígono. Houve resgates, mas a turma começou a comprar, voltar muito antes o cara não quis acertar na mosca, ainda estava caindo e já estava entrando aplicação aqui, né? Então o pessoal aproveitou o momento, muita gente ganhou muito dinheiro. Você vê do low de 2020 até sei lá, meados de 21, o fundo pode ter subido aí mais de 100%, né, se a gente for olhar os números. Nós tivemos um ganho, Fred, no nosso fundo de 200%. Quem entrou na baixa ali da coronavírus, né? Uhum. E olhar o que subiu depois, triplicou o valor. 200% foi o nosso maior ganho, né? Assim, num espaço curto, realmente curto. Né? Então, qual que é a relevância? Por que eu trouxe esse assunto, né? Obviamente, assim, a gente percebe uma evolução do investidor, né? Com mais acesso à informação, com a digitalização, com a praticidade, tudo isso. Mas a gente está vivendo um momento muito parecido. A diferença de lá para cá é que agora a gente está com uma crise mais crônica. Ela é menos evidente, o V. Ela não cai com tanta força, ela vai caindo aos poucos, né? Às vezes dura 1 ano, 2 anos, nesse caso agora está demorando bastante. Mas quando volta, ele vai voltar de uma forma muito mais rápida e muito mais consistente, né? Então é menos V e mais alguma coisa um pouco mais aberta. Só que o investidor não se tocou disso ainda. Esse é o Brasil que a gente sempre foi. Então, Fred, hoje, se a gente pegar a bolsa, né, o Bovespa, não falando a bolsa das empresas, mas você pega o índice Bovespa medido por EWZ, que é um ETF, né, do Morgan Stanley, que mede basicamente muito parecido com o Bovespa em dólar. Nós estamos hoje um pouquinho melhor do que foi aquele pior momento do governo Dilma. Pior momento, lá nós temos um Selic lá em cima, PIB caindo quase 9% em 2 anos, na crise política, etc, etc. Nós estamos, você falou disso de 2008, nós estamos 40% abaixo do pior momento da crise de 2008, subprime, que era o fundo mundo. Sim. E nós estamos um pouquinho melhor do que foi a pandemia. O pior momento da pandemia, em dólar, nós estamos um pouquinho melhor, que a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, nada, ninguém tem ideia, nós estamos um pouquinho melhor do que a pandemia. Você vê como a bolsa está amassada. Agora, quando você olha as empresas, é a realidade das empresas? Não. É a realidade do mercado. Então, e assim, o mercado está muito disfuncional. Empresas estão descorrelacionadas com essa percepção de risco fiscal, que bolsa é risco fiscal. Não tem fluxo, o pessoal compra entendimento contra a bolsa. Mas empresa não é governo. Né? Empresa que exporta, que tem. Vamos dizer a Vale. A Vale exporta, minério de ferro está subindo, tal, receita em dólar. Vale é governo? Não é. Não, o negócio não tem nada a ver. Então, VEG, né, outras empresas boas, Ambev, empresa tem a ver com o governo, Ambev? Estou dizendo que a gente investe em Ambev. Estou falando que Ambev, o negócio dela não é governo, né? Até pode ter algum vender efeito. Cerveja vender cerveja, né? Beber refrigerante, beber cerveja, né? Sim. Mas não é risco fiscal na Ambev. Está em outros mercados, está fora do Brasil, mas precifica como se fosse. A gente já está no momento de dominância fiscal, isso é fato. Bom. Depois a gente explica eventualmente o que é dominância fiscal. Vamos avançar, porque você falou de empresas, Werner. Então, vamos falar um pouco o que você está enxergando aqui para 2025 por setor. Começa aqui pelo agronegócio e depois passa por biocombustível. Nós tivemos o ano passado com PIB positivo de 3,5%, com um problema climático sério no agro. Só que esse ano o clima está muito bom,
né? Então, o agro vai trazer uma receita assim, para toda a economia, que é dolarizada, uma produção de grãos 8% maior do que no passado, né? Então, teremos uma contribuição muito positiva do agro, inclusive na soja, no milho, nas proteínas, né? Nos combustíveis. Então, a gente está muito exposto ao agronegócio, nos CIROS, né? Que a gente está com um grande déficit. Então, assim, o agronegócio, ele continua bem obrigado. E se o Lula, né, nosso presidente, quiser baixar o preço dos alimentos, quem produz alimentos é o agronegócio, né? Então a gente vai ter que dar condições, através do Plano Safra, crédito, né, abundante, para que se produza mais alimentos e que tenha isso uma produção global maior e que isso contribua, não é no Brasil, no mundo, que o preço dos alimentos do mundo caia. Então o papel nosso realmente é esse. E a gente está investido justamente nesse negócio. E o outro negócio que para nós é importante, para o Brasil é importante, para o mundo é importante, são os biocombustíveis, né? Basicamente o biocombustível, que é o etanol, que é o principal deles, né? O biodiesel, agora entrando o biometano, nós vamos substituir o combustível fóssil, né? O diesel, a gasolina, né? O gás natural. Então, assim, a gente tem uma oportunidade enorme aqui das empresas que estão aqui na Bolsa a participar dessa transição energética através dos biocombustíveis. Você vê que a gente está comentando que saiu o resultado da São Martinho recentemente, e você comentou no comitê antes de ontem que o papel está valendo 7 bi. Como é que uma São Martinho vale 7 bi? De terra, quanto ele tem de canavial lá? Estava comentando. A gente fez a conta. Se a gente pegar o valor das terras, que era a própria terra própria dela, e o valor do canavial dela, dá quase 10 bi. Né? Fora tudo o resto, fora o fluxo de caixa, fora os maquinários, fora os equipamentos, né? Todos os investimentos industriais que ela tem. Né? Então, assim, ela vale, digamos, 30% a menos do que só esses ativos, que é apenas cana e terra. Vocês verem como as oportunidades estão aí, né? Estão assim, aí. A não ser que a terra baixe de preço, que o que não vai acontecer. Vamos continuar aqui também, né? Mais um pouco de perspectivas setoriais para os fundos da Trigo, né? A gente falou primeiro aqui do agronegócio, biocombustível. Você menciona aqui mais dois, que é a Nova Indústria do Brasil, NIB, e o Fundo Clima. Conta um pouco disso para a gente. O NIB, né? Nova Indústria do Brasil, ou seja, a neoindustrialização também, é o programa do governo para incentivar investimentos na indústria, que o Brasil virou uma grande exportador de commodities, né? Então, através de incentivos fiscais, como depreciação acelerada, né, os bancos de controle estatais estarão trazendo recursos adicionais, Banco Amazônia, Banco Nordeste, Binesc, Caixa Econômica, Finep, quer dizer, você tem várias fontes de recursos, né, para o Brasil investir na indústria. Então, justamente onde estamos investidos também em grande parte. Então, a indústria é importante para o Brasil está perdendo cada vez mais a participação da indústria no seu PIB, cada vez mais das commodities, né, do agronegócio, petróleo, minério. É importante criar emprego através da indústria. Hoje até teve um evento, né, do ministro Alckmin, que ele é o pai da criança aqui, com a Embraer, né, que faz parte desse contexto. E a Embraer disse que vai investir 20 bilhões, né, novos investimentos, inclusive o próprio governo poderá comprar equipamentos, aviões da Embraer. Então, é muito bom para o país. Então, a indústria, acho que é um caminho do desenvolvimento através da indústria, né? E não através, basicamente, de commodities. Uhum. E o Fundo Clima, né, que está dentro da política do governo, né, de transição energética, assim, de reduzir a emissão de carbono, você ter uma maior qualidade do meio ambiente. Então, o BNDES, ele provê recursos, né, juros aí de 6,5%, longo prazo, para investir através das empresas, empreendimentos que tragam uma melhor qualidade do clima e também reduzindo a exposição ao clima. Né? Então, você tem fontes alternativas, fontes energéticas, renováveis, e não dependendo da água, né? Choveu tem água, não choveu não tem, sim, ou mesmo no vento, às vezes não tem vento, e também especialmente depender cada vez menos dos combustíveis fósseis, né? Das térmicas, do diesel, da gasolina. Então, estamos aí no bom caminho, e o BNDES é o agente econômico que vai trazer esse recurso. Vai ajudando isso. Bom, vamos comentar aqui, assim, o último capítulo que você fala aqui, o que vimos até aqui, né? Conta um pouco do que você quis dizer nesse capítulo aqui. Então, assim, o mercado, ele é movido pelo top-down, são as previsões macroeconômicas que não funcionam, né? E a gente não acredita que ainda os economistas conseguiram prever de forma adequada. Então, quem seguir a apelação fala assim, a bússola está errada, está descalibrada, você vai errar. Então, o governo está tendo uma série de iniciativas, né, para estimular justamente a agricultura, né, descarbonização. Então, tem linhas incentivadas, né, na nossa indústria, né, automotiva, também através
de novos motores, novos limites de emissões. Então a gente está investindo em coisas palpáveis, né? A indústria automobilística já anunciou 110 bilhões de investimentos, né? Investimentos nos biocombustíveis já estão esperados de 1 trilhão até o final da década. 1 trilhão. Nossa, é muito dinheiro, né? Então é isso que nós estamos esperando e basicamente é o que está acontecendo. Não, nosso presidente Trump, né, voltando à Casa Branca. Nosso presidente não. Nosso presidente do mundo. O Trump é o presidente do mundo, né? Ele manda no mundo. Ele manda, ele é o presidente do mundo, né? Dos Estados Unidos. E o mundo baixa a cabeça, o Putin falou, não, vamos dar um jeito de encerrar a guerra aqui. Quer dizer, ele vai lá e o pessoal acaba aceitando. Então ele está no sentido contrário, né, de reduzir, né, os investimentos nesses combustíveis alternativos e voltar a investir em petróleo, né? Os Estados Unidos é um produtor de petróleo. Então, basicamente... O que é bom, né, para cair o petróleo no mundo. Se não é bom para o clima, né? Pelo menos a economia americana... Petróleo $80 não é caro, não é barato, mas poderia ser menor. Werner, em respeito aqui ao tempo, né? A gente já está no 35 minutos e a gente está fazendo 2 em 1 dessa vez, né? A gente não fez esse Trigonocast em janeiro. Então, a gente acabou de falar da carta da gestora em janeiro. Vamos agora brevemente pular para fevereiro, em que você comenta a história de Ícaro versus Galileu, né? E o Ícaro, ele tem tá aqui o QR Code para quem quiser, né? A história, para quem não conhece do Ícaro, assim, basicamente em 10 segundos, é um cara que resolveu fazer asas com mel, né? Com cera, né? Cera, o pai dele, não e aí falaram para ele, a única coisa, não voa perto do sol. A inspiração. Não voa alto, né? Não voa muito alto. E ele voou tão alto que chegou tão perto do sol que o sol derreteu a cera e aí conta um pouco. Inspiração, Fred, veio dos Paralamas do Sucesso, né? Que tem uma música, de onde veio o nome aqui na inspiração. Então, basicamente, o Ícaro, né? Qual é a lição que eles trazem para investidores? Logicamente, tem uma analogia aos investimentos aqui. Então, assim, não tem a ambição excessiva, né? Então, Ícaro, que subir, voar muito alto, chega perto do sol. Então, quem acha que vai ganhar com criptomoeda, que vai bombar, que vai acertar inteligência artificial e ficar rico amanhã... Dizem, né? Easy come, easy go. Equilíbrio, você tem que ter equilíbrio. Tudo na vida é equilibrada, né? Não é uma vida só de prazeres, mas não é uma vida só de disciplina. Então, você tem que ter as duas partes, né? O ar muito baixo, aquele que não toma risco, né, que é o caso aqui, ele ficou muito perto do mar, né? E a salinidade do mar que também poderia afetar as asas. Então, para falar, não vai muito perto do mar, só que ele foi muito perto do sol. Também a lição é não tomar nenhum risco, né? Como ficar perto do mar. E euforia, né? Então o Ícaro ficou eufórico, né? Voando. Então, assim, quando o mercado está subindo, né? Não ficar eufórico, porque você acha que essa euforia é infinita, né? É quase como uma droga, né? O crack, você dá uma euforia ali, né? Então, assim, não se deixar contaminar, se levar pela euforia. Então, essa é a lição de Ícaro. E aí temos o outro lado, né? O Galileu, né? Então, eu tive, Fred, até a oportunidade de visitar, né? Em Pisa, né? No Domo, né, que é lá na cidade de Pisa, é a segunda universidade mais antiga da Europa, onde Galileu estudou. Então ele vê no candelabro balançar, que foi toda a inspiração dele, né? Então, basicamente, o que a gente fala aqui é a ciência, né? Então, Galileu foi um cientista, né, que tinha muito conhecimento, só que a igreja, né, quase ele foi... digamos, queimado, ele teve que abdicar. Da época, Aristóteles também foi outro que... Então, assim, teve que abdicar, né, de todo o conhecimento dele, porque, como a gente fala, né, os achômetros, os gostômetros, né, todas essas crenças, né, antigas, né, não estavam compatíveis com o conhecimento que Galileu tem. Então, hoje no investimento, nós temos muita crença. Eu gosto da empresa, eu acho que o mercado vai ser assim. Então, eu estou brincando aqui de achômetro e gostômetro, né? Tem nada a ver com ciência, com conhecimento. Então, a gente aplica metodologia, disciplina, nós temos todo um processo de investimento, basicamente seguindo a ciência de Galileu. Você usa um ponto importante, né, de um cara indo contra a corrente, né, dizendo, por exemplo, que a Terra não era o centro do sistema solar, né, que existia um Sol, que na verdade a Terra girava em torno do Sol. Ele foi um cara também, se não me falha a memória, que comentou que se você jogar uma pedra e uma pena de um penhasco e num vácuo, que as duas caem no mesmo tempo, né, batem o chão no mesmo momento. Então ele foi realmente um contrarian, né, da época, né, e foi muito criticado.
E às vezes a gente percebe um pouco isso no mundo de investimentos. E ele está né? absolutamente correto. Sim. Tá absolutamente Então, correto. assim, Né? o mercado está ruim, Uhum. os fundos não têm como performar num mercado ruim, a gente está usando a ciência para escolher os melhores ativos, conhece muito bem as empresas, sabe do valor que as empresas têm e recebe muitas críticas. O investidor liga bravo e faz comentários bravos em relação à performance, mas por trás disso tem uma verdade. E essa verdade um dia aparece, né? E a gente queria concluir, né, que até o final aqui da resenha, né, que a gente, nosso bate-papo aqui. Então, enquanto o céu de Ícaro, né, ilustra os perigos de uma ambição excessiva, né, a gente quer ganhar muito, né, a euforia, mas ignora os limites da prudência. Então, você também tem que ter o pé no chão, que é realmente ficar próximo ao risco, né? Você tem que avaliar os riscos. E o céu de Galileu nos permite compreender, digamos, o universo, entender as estrelas, o movimento dos planetas da Terra, que a Terra não era o centro do universo, como se pensava, né? Mas para isso você precisa de método, você precisa de conhecimento e disciplina. Então, basicamente, o uso da razão. Como você falou, né, os nossos investidores, eles investem com o coração e não com a razão, né, comportamental. Então, você usando o que Ícaro fez, né, e que Galileu fez... Com o ouvido também, porque fica escutando todo mundo, né? Assim, você vê Galileu, século XV, mais ou menos, né? Se você pensar como é que a humanidade encarava o universo, né? Há 1500 anos, na época lá dos gregos, por exemplo, né? Os gregos diziam que... Como é que os gregos explicavam a noite e as estrelas? Não. Diziam que os deuses chegavam com um manto, colocavam o manto sobre a terra e as estrelas eram os furinhos no manto. Né? Então você vê quanto que foi evoluindo. Né? O Galileu também depois passou essa bola para o Newton, que foi um outro físico, né, inglês que revolucionou a física moderna, e depois passou, e isso foi crescendo. Então, assim, eu acho que o ser humano tem que aprender com as experiências. Né? Isso é muito interessante, né? Quando você citou, né, os gregos, mas quando você vai no Egito, nas pirâmides, né, ou você visita lá os maias, ou você vai lá na Indonésia, você vai, né, lá no Camboja, você tem várias pirâmides, vários templos de diversas regiões do mundo que não tiveram conexão nenhuma. Sim. Todos alinhados ao Orion, né? A constelação de Orion, nossas Três Marias, né? Por quê? Porque tinha algum conhecimento, né? Tinha um conhecimento que levou, a gente não sabe por quê, a alinhar as pirâmides à constelação de Orion, que nós somos as Três Marias. Então, isso aí é conhecimento que Galileu teve, né? Mas os antepassados, né, talvez 3.000 anos de Cristo, já tinham esse conhecimento. Né? E a gente fica tentando... A gente vai chegar num dia aqui que a gente vai estar gravando um podcast e falando assim, olha, a gente falou tantas vezes o que a gente está vendo agora, a gente chamou atenção tantas vezes, né? A gente tem condição hoje de fazer um investimento aqui nos fundos da Trígono para comprar uma São Martinho a 7 bilhões de valor de mercado, por que vamos esperar para comprar 14? Né? Então, a lição fica aí, da gente acreditar na ciência, acreditar no processo de investimento, acreditar na senioridade da equipe, na experiência, e dar poucos ouvidos às previsões, às projeções, né? E esse mundo aí que tenta explicar, né, fatos que não são tão explicáveis. Assim, é mais Galileu, menos Ícaro, né? Esse é o final aqui da nossa história. Então, para você que ficou até o final, muito obrigado. 43 minutos de TrígonoCast. Werner, muito obrigado. E até o mês que vem. Então, até lá. Obrigado, Fred. Até a próxima oportunidade.